Olá, seja bem-vindo ao Centro do Agro. E hoje estamos aqui com um papo super interessante, uma pessoa que nasceu no mundo do cavalo, vive o cavalo, desde pequenininha já passou por duas raças, por duas modalidades. Um exemplo a ser seguido, vocês aí meninos que estão curtindo aí esse mundo do tambor, que cresceu bastante, o mundo das provas. A gente vai ter um papo aqui com muitas dicas de tudo, tá? Da realidade, da verdade, né? Das coisas que são boas, das coisas que são ruins, que não é tão fácil assim, mas tudo isso depende de muita perseverança, insistência, e eu trouxe a Madu aqui para bater um papo com a gente, Maria Eduarda Pellegrini Correia. Há muito tempo, Madu, muito obrigado pela sua presença, por nos atender. Eu acho que é um assunto bem pertinente, já que está acontecendo muitas provas, muita gente nova vindo, então eu acho que seus conselhos vão ser muito interessantes. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigada aí por estar me convidando para falar um pouquinho sobre a minha experiência, um pouquinho aí sobre a minha vivência com os cavalos, então eu fico muito honrada de estar aqui participando do podcast. E vamos conversar um pouquinho. Bacana. Isso tudo começou, vamos lá. Você tem, desde o comecinho ali, seu pai já mexia com cavalo crioulo há muito tempo, você veio novinha, tudo, e começou no cavalo crioulo, né? Isso, eu nasci no cavalo. Literalmente, quando eu saí do hospital, meu pai já me levou para dormir em cima do cavalo. Então, essa é do cavalo mesmo. Sim, quando eu era pequenininha, meu pai me colocava na baia e dormia dentro da baia. Ele me tirava e colocava no berço depois. Isso assim, em Santo Antônio, né? Em Santo Antônio do Pinhal. Ele fez um rancho aqui. Isso. Como é que é essa história? Seu pai não é gaúcho, mas assim, ele adora o cavalo crioulo, vive a tradição do cavalo crioulo, né? Eu tive o prazer de acompanhar o Sr. João Correia muitas vezes na Fapija, em várias exposições, e ele tem toda aquela tradição gaúcha mesmo, né? Ele vestiu isso, né? Ele gosta disso e... Isso, ele, na verdade, sim, ele começou mexendo com escola, aí um certo dia ele resolveu comprar, né, um terreno aqui em Santo Antônio do Pinhal. Aí ele, na época, ele queria comprar um apartamento que deu errado, ele acabou comprando uma terra, ali logo na entrada de Santo Antônio. E aí, com o tempo, tinha muito leilão na época lá em Campos do Jordão. Ele começou a ir nesses leilões, gostou de cavalo, começou a comprar alguns cavalos, começou a se interessar. Por que o crioulo? No começo não era crioulo, assim. No começo ele comprava outras raças, mas ele acabou tendo contato com alguns gaúchos. E aí ele foi cada vez mais se apaixonando pela raça, foi gostando, foi abraçando a tradição gaúcha, né? Então, teve um gaúcho que morou lá na casa dele. E aí ele acabou pegando muito dessa cultura pra ele. Eu lembro desse começo, 88, 89, eu fazia parte da diretoria da Fapija. E vinha muita gente do Rio Grande do Sul. Poucos eram aqui, né? No estado, tudo. Eu lembro que tinha um rapaz que tinha restaurante em São Paulo, que era um gaúcho também, e esse pessoal eu conhecia ali na Fapija, o pai já fazia parte. Mas eu lembro que vinha muita gente de lá, né? Foi crescendo o crioulo aqui também, no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, né? Foi, na época o crioulo ele era bem grande aqui, né? Então a gente tinha o Rubão, né? Que é o Rubens Elias Ogbi, que foi um cara que investiu muito, assim, no cavalo aqui na região. A gente tinha o André Souto-Maior ali em Caçapava também, que investiu bastante em cavalo. E aí tinha a Fapija, né, ali com o Tercílio, que eles investiram muito ali em fomentar a raça. Então, na época, a gente tinha uma classificatória muito grande, né, a prova do crioulo. No ano tem uma credenciadora e uma classificatória, e depois a final do freio de ouro. Então, classificatória é uma por região. Sim. E aí tinha aqui a de Jacareí, né, que era na Fapija. E na época era muito grande. E esse então, fomento do cavalo crioulo lá do Rio Grande do Sul deu uma força aqui. Deu. Tá, entendi. Na época o Jaime Monjardim também tinha criou um núcleo do estado de São Paulo do cavalo crioulo. Foi, Seu pai, inclusive, foi presidente, né? Foi, era a Associação Paulista de Criadores de Cavalos Crioulos. Aí meu pai foi presidente uma época. Mas naquela época era muito forte o crioulo aqui, assim. A gente tinha uma tradição. Eu sinto que não deve ter sido fácil, não. Porque as grandes provas são no Rio Grande do Sul, né? Sim, exatamente. Assim, pelo menos 2 vezes por ano vocês tinham que ir pra lá, não é isso? Sim, com certeza. A final do freio é lá no Rio Grande do Sul mesmo, né? E 99% das provas eram lá. Aí naquela época tinha algumas provas aqui. Tinha Fapija, tinha em Caçapava. Tinha... No Rio de Janeiro tinha uma, porque dentro do núcleo ali o Rio de Janeiro acabava fazendo parte também.
E aí, naquela época, era muito forte. Mas assim, as então grandes provas lá, né? As grandes então, provas sempre foi... Hoje a gente sofre aqui com as nossas provinhas de cavalo, mas sofrer muito mais, porque é longe, né? Pegar daqui pro Rio Grande do Sul é 2 dias de viagem. A gente ia muito pra Ponta Grossa ali, acho que era uma das mais perto que a gente ia, era Ponta Grossa, que era no Paraná. Eu cheguei a acompanhar essa prova de Ponta Grossa, bacana, né? Mas a bacana mesmo é aquela prova da família no Rio Grande do Sul, teve agora, né? Se eu não me engano, né? Tem. Naquela época, assim, acho que a maior que tinha, que a gente sempre ia todo ano, era a Expo Inter, né? De fato, que é a maior que tem, que era a final do Freio de Ouro lá. E uma referência mundial essa exposição, né? No geral, não é só cavalo, né? Expo Inter é uma coisa assim... É enorme lá. Fora de série, né? Bacana. Mas assim, São Paulo também começou a crescer mais provas, né? Começou a aparecer mais coisas. E o crioulo também entrou um pouquinho aí na onda do quarto de milha. A gente viu o crioulo fazendo tambor, tudo, né? Hoje o crioulo, ele se afastou bastante aqui de São Paulo. Então, hoje só tem uma prova no ano em São Paulo, que é lá em Santa Rita do Passa Quatro. Então, hoje em dia, realmente deu uma diminuída, assim. Principalmente depois que acabou a Fapija. Aí, alguns criadores mudaram lá pro sul, né? Inclusive o Rubão, que era um criador forte, acabou se mudando. Foi nesse período que se acabaram as feiras do Vale do Paraíba, né? Foi, deu uma diminuída. Fapija, São José não teve mais nada, aí foi terminando, aí o crioulo voltou pra terra dele, né? Aí, hoje, o que a gente tem muito forte crioulo aqui acaba sendo o laço comprido, né? Acho que o principal. Verdade. Aí tem o run short e o team penning, que tem um incentivo para cavalos crioulos, né? Então, nas provas de run short, muita gente hoje em dia tá querendo um cavalo crioulo porque tem um bom incentivo de premiação para duplas, né? Duplas ou trios de crioulos. E é um indivíduo bom também para essa prática. Eu sou apaixonada. Né? O cavalo crioulo no boi é muito bom, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu sou criolista desde que eu nasci. Então... Você continua fazendo run short ainda? Não dá tempo, né? Não dá tempo. Quando eu voltei a montar cavalo, eu voltei mais pro run short no primeiro momento. E aí, depois que eu comecei a mergulhar a fundo no tambor, aí não tinha como manter mais duas modalidades. A primeira experiência, então, foi pro run short. Foi aí que você conheceu o quarto de milha ou não? Foi, o quarto de milha eu comecei a conhecer a partir do run short, né? Você veio com um cavalo crioulo, tudo, e tava fazendo run short. Começou. E o tambor? Quando é que o tambor chegou na sua vida? Então, na verdade, assim, a vida toda eu corri provas de freio de ouro, né? Com os crioulos desde que eu nasci ali. Então, minha primeira prova mesmo foi com 4 anos de idade. Eu já tava correndo na Expo Inter lá, né? Então, isso foi uma coisa que veio comigo ali até mais ou menos os meus 15, 16 anos. Aí foi quando eu parei. Eu parei por quase 10 anos ali, eu fiquei longe das pistas. Porque eu fui estudar, fazer faculdade, me mudei pra São Paulo. Tem esse período, né? Tem esse período que a gente tem que focar no profissional, né? Porque o cavalo é gostoso, o cavalo é maravilhoso, mas também uma hora a gente precisa focar ali no nosso profissional, né? Eu sempre falo isso, o meu treinamento vai muita criança. Começa muita criança com a gente lá. A gente tem uma equitação lúdica bem forte. E assim, pai quer comprar cavalo, toda essa semana aconteceu isso, de um pai que ele tava na dúvida entre um cavalo nosso lá e uma égua. Falei, cara, compra a égua. Ele falou, por quê? Falei, um dos motivos, a filha tem 14 anos de idade, já tá numa faculdade, vai estudar fora, pelo menos você tira uma cria, entendeu? Vai parar. E realmente é bem por aí, porque tem esse período aí que dá uma, né, no normal da vida da pessoa aí, que tá 15, 16 anos, você vai na boa. Depois você pega uma faculdade fora, já muda completamente, né? Exatamente. Tem um conselho que a gente dá pro pessoal trabalhar com fame aí, que ajuda um pouco, né? E é importante essa pausa também, né? Porque é o que a gente fala muito, né? O cavalo, ele não é barato. Então, a gente que gosta, que a gente leva isso como um hobby, não como uma profissão, a gente tem que pensar lá na frente. Então, é importante essa pausa, né? Pra gente estudar, pra gente ter ali, né, uma coisa mais fixa. E depois a gente volta, o cavalo não vai sair daqui, o cavalo não vai desaparecer, né? Você falou um ponto bem interessante, bem interessante. É hobby. É difícil isso você levar como profissão e viver disso, né? É muito difícil. Não é fácil. E acredito que para a mulher seja um pouquinho mais difícil, não é não? Exatamente. Esse meio do cavalo de treinamento, é complicado. Tudo. É complicado, né? Hoje você treina os seus cavalos. Hoje eu treino meus cavalos. Como é que tá você hoje nas provas? Como é que foi até aqui, entendeu? Você foi galgando aí no... A gente acompanha também, porque a gente tá no dia a dia das provas. Você comprou um cavalo muito bom, que é o Etan, começou a ganhar bastante coisa, tudo. E aí já veio mais 2 potros, e isso aí foi crescendo. A gente tá vendo que a sua dedicação é cada vez maior, entendeu? Você é uma pessoa que treina muito. Como é que foi para percorrer tudo isso aí? Isso aí foi a picadinha do mosquito e você foi atrás.
Então, eu tava até comentando, né? Eu sempre montei o crioulo e aí eu acabei, enquanto eu fazia prova de freio, eu sempre gostei de brincar com o cavalo, né? Então, fiz muita prova de empenning, que no crioulo a gente chamava de camperiada. Eu brincava de tambor com um crioulo, né? Porque eu tenho umas fotos assim, correndo tambor com uma mão na rédea só. Então, assim, eu brincava muito. Aí depois dessa pausa, eu voltei pra São José, mudei de novo pra cá. Aí eu comecei a brincar no ranchort. Eu ia correr uma prova de freio de ouro, mas eu já comecei a brincar no ranchort. E eu sempre tive essa vontade do tambor, assim. O tambor sempre teve ali atrás. Eu achava muito legal, Eu achava legal tudo, mas meu pai, como um criolista, né, ele não queria que eu tivesse um quarto de milha. Ele falava, não, vamos treinar um crioulo pro tambor. Eu falava, não, tudo bem, mas, né. Nunca foi. É um pouco difícil de acompanhar. E aí, um dia eu tava numa prova de freio, logo que eu tinha voltado a montar cavalo, né, eu tava nessa prova. Falei, quer saber de uma coisa? Agora eu já tava trabalhando, eu já tava recebendo meu dinheiro, né? Eu falei, agora eu vou comprar um cavalo, porque agora o dinheiro é meu, eu vou comprar um cavalo. Eu comprei uma potra na época, lá do Lequinho, ali de São José. Aí comprei essa potra, chamava Cristal. E ela ainda tava no começo da doma dela. E da prova mesmo eu liguei, era um sábado. Eu falei, segunda-feira eu tô indo aí então. Aí ele me recebeu lá. E aí ele falou, eu tenho um cavalo que tá aqui, tá meio parado, né? Hoje não tem ninguém que tá correndo nele, o dono dele corre de vez em quando. Mas como eu já te conheço há muito tempo, isso foi uma coisa muito interessante. Quando eu comecei no tambor, muita gente lembrava de mim da época da Fapicha, de quando eu era criança, né? Sim. Então, aí ele falou, eu sei que você é cavaleiro, eu sei que você monta, então já vou te dar esse cavalo pra você fazer a sua primeira aula. Aí a minha primeira aula já foi no Etan. Aí já me apaixonei, a gente já se conectou logo de cara. Passou um mês, a gente foi pra nossa primeira prova. Aí a gente já pegou segundo no feminino. Passou mais 15 dias, a gente foi pra outra prova. Peguei primeiro no feminino. Aí a gente foi pro rodeio de Jacareí e ganhei a moto logo na terceira prova com ele. Aí já nasceu. Aí eu já tava apaixonada já, né? E aí eu queria muito comprar ele. Só que na época eu não tinha muita condição financeira de comprar ele, né? Aí eu falei, bom, eu sou apaixonada nele. E eu vi um leilão que tinha o irmão próprio dele. Aí eu falei, já que eu não vou conseguir comprar o Etan, eu vou comprar o irmão próprio. Aí acabei comprando, foi um leilão que saiu até por um preço acessível, e comprei, e acabei comprando 2 potros lá. E aí esses 2 potros que eu comprei, passou uns 2 meses mais ou menos, meu pai falou, eu vou te ajudar a comprar esse cavalo, o Etan, que eu tava indo bem, eu vou te ajudar a comprar ele. E aí eu consegui comprar o Etan. Aí começou a nossa trajetória de fato, né? Então isso foi mais ou menos agosto de 2022. O Etan você ganhou muita prova, né? Ganhei muita prova nele, nossa, muito eu não tenho... rodeio. E até hoje é o cavalo que ele é te atende aí. Meu camisa 10. Corre tudo, né? Ele corre pista grande, pista pequena. É um cavalo 9 anos, né? Exatamente. Ele tá com 11 agora. 11 anos. Vai fazer 12 de dezembro. Bem colocada, bem firme, né? Já é uma idade assim, bem... E aí, o que veio os potros? Aí, Manu deu uma loucura. Aí eu tava com esses 2 potros em casa, né? E eles ainda estavam com 1 ano e meio. Aí eu levei pra fazenda. Aí comecei a cuidar deles lá, tudo. Daí eu falei, putz, eu tô com 4 cavalos, que eu ainda tava com aquela potra. Aqui esses 2 potros e o Etan. Aí eu falei, eu preciso vender um pouco também, porque eu não consigo manter, né, tudo isso, ainda mais em prova. Aí eu acabei vendendo a Cristal e vendi o irmão próprio dele. Fiquei com o outro potro, que ainda é meu hoje. E aí fiquei com esses 2, então, né, com o Etan e com esse outro turdilho, que ele era Mr. Fêmea, era irmão do Etan, mas só por parte de pai. Aí passou um tempo, eu fui com o Etan no Congresso Nacional da BQM, a primeira vez que a gente começou a sair pra prova grande e tudo. Tava num leilão, vi um cavalo maravilhoso lá. Como é que foi essa transição aí de sair pra fora, pras pistas grandes? Qual foi a primeira que você foi? Você falou, bom... eu tava indo muito bem aqui na região, então a gente tava num ritmo muito legal. Já tava correndo em pista grande, pista... Mas aqui na região, né? Assim, pista oficial, mas aqui na região. Aí a primeira vez que eu fui pra uma pista maior foi Barretos. Foi Barretos 2022, eu tinha esse sonho de correr Barretos. E aí levei ele pra lá. Logo, fazia 5 meses que eu tava montando nele. Já levei ele pra Barretos. A gente andou bem lá, não conseguimos classificar, mas ficamos muito perto, assim. Na época, o corte acho que foi 17.300, a gente deu 17.400, assim. Sim. Então, foi uma experiência bem legal e começou a mostrar que a gente, né... Ali tá o nível alto do Brasil inteiro, né? Exatamente. Todas as meninas vão ali, centraliza ali. Barretos então, Barretos e Jaguariúna, corre Jaguariúna Corri Jaguariúna também. Também batemos na trave, assim, classificava, acho que era 15, a gente ficou 17º, 18º, assim, sabe? Então, a gente bateu na trave também. Isso com o Etan? Isso com o Etan, logo no primeiro ano, não fazia nenhum ano ainda que a gente tava junto. Aí você começou a correr nas provas grandes, foi pro Rafaela, isso? Aí fui pro Rafaela 2023, primeira vez que eu fui lá. E aí de lá a gente resolveu ir correr o Congresso Nacional da BQM, lá em Araçatuba. Aí lá eu vi um potro maravilhoso, um cavalo palomino maravilhoso.
Aí eu liguei pro meu pai, né? Falei, pai, você não me ajuda? Que eu sei que eu sozinha ali vai ser meio difícil, né? Mais um leilão daquele nível, né? Ele era o filho do Desta Fêmea, então eu sabia que seria um valor mais alto. Aí ele falou, não, eu te ajudo, vamos... Potro ainda? Esse cavalo, ele não era... Ele tava domado já. Já tava domado. Aí ele saiu como segundo do leilão. Saiu pra uma parcela altíssima, não deu. Falei, bom... Aí continuei no leilão lá, continuei bebendo, continuei curtindo o leilão. O penúltimo cavalo que saiu era o irmão próprio dele, que é o meu cavalo hoje. Aí ele foi no leilão, dei o lance e deu certo. O baio? O baio. Sim. Era irmão próprio daquele que eu queria, novinho, na verdade, também. original. Mas domado já também ou não? Não, ele tava com 1 ano e 6. Esse potro, tá. Melhor até, porque acabou fazendo ele, né? Foi. Aí, acabei vindo com ele pra casa, liguei pro meu pai no dia seguinte, falei, pai, acabei comprando um potro. Não era aquele, era outro. Aí meu pai, esse aí eu não vou te ajudar, não. Falei... Não foi esse o combinado. Aí entra aquela parte, né, que assim, um cavalo não é barato. Mas aí deu certo, eu trouxe ele pra cá. Na época eu contratei o Divino pra trabalhar aqui em casa. E aí meus potros vieram pra cá e ele domou. Então ele domou o meu potro baio e o turdilho. Sei. Aí depois de um tempo, 1 ano e pouco que ele ficou aqui, quando eles estavam finalizando a doma, tava ali começando a correr test horse. Aí eu tomei a decisão de eu mesmo treinar meus cavalos. Aí eu falei, já tava na sua mão, você já tava treinando test horse e você tava num test horse, assim, já tava domado, tava passando num galopinho no test horse ali. Aí eu resolvi trazer todos os meus cavalos pra perto de casa. Então hoje eu tenho os 3, que é o Etan, o Magno, que é esse Palomino, e o Turdilho, que são os meus 3 cavalos hoje. E aí eu decidi que eu não queria mais treinador e que eu ia atrás de conhecimento, de fato, pra estar treinando eles. Bom, galera, Acho aí resumindo... vai começar o pega. Aí ela começou, você sozinha, domando seus potros, aí veio a loucura de comprar o primeiro trailer, é isso? Foi exatamente. Conta essa história pra gente. Então, quando eu levei meus cavalos para Santo Antônio do Pinhal, era muito longe para ir para as provas, né? Então, não tinha nenhum frete que passava ali perto, ou para pessoas para dividir, como eu tava sozinha. Fora, né? Sim. Era um pouco fora, e eu comecei a pensar nessa necessidade, né? Porque aí o frete ficou caro, né? Começou a ficar muito caro. E também você não tem aquela liberdade, né? Exatamente. De ir, sair a hora que você quer, voltar a hora que você quer. Daí você decidiu. Eu sou uma pessoa muito independente, assim, né? Então eu gosto de, eu quero ir pra lá, eu pego, eu vou. Aí eu comecei a pesquisar sobre trailers, né? Mas também eu não tinha dinheiro pra poder comprar um trailer logo de cara. Aí comecei a pesquisar. Aí eu mandei fazer um lá em Minas. Foi até por indicação do Rômulo, lá da Grossol, ele me indicou. Eu fui lá, fiz o trailer, né? Aí ficou pronto, depois de 1 ano mais ou menos, ficou pronto esse trailer. E aí eu nunca tinha dirigido trailer na vida. Aí foi aquela coisa. E a primeira viagem que eu fiz já foi pra Barretos. O trailer chegou numa sexta-feira, na terça-feira eu tava embarcando pra Barretos e eu que fui dirigindo. Então fomos ali né? Primeira vez, né? Não, você foi buscar o trailer, não foi? Eu fui buscar, mas não tava carregado, né? Mas aí pra Barretos eu já tava com 2 cavalos. Aí passei... Uma semana depois. Aí passei por alguns perrengues com esse trailer. Tive alguns problemas ali com ele... Por falta de experiência, conhecimento mesmo, né? Então eu fui fazer um frete pra Barretos. E aí eu fui em um lugar onde a fazenda ela era estrada de terra. Tinha uma descida e uma subida, assim, muito íngreme. E aí era 2 horas da manhã, meu trailer escorregou na coisa, fez um L. Nossa, foi assim, fiquei 2 horas da manhã com o trailer atolado lá. Tirei os cavalos do trailer, foi assim, uma situação bem complicada. Sim. E passei por algumas ainda aí Você aprendeu na tempo. raça, então, né? Foi. E aí começou a fazer prova e começou a ir com ele pra tudo quanto é lugar. Aí comecei. E eu trouxe meus cavalos pra perto, né? Então hoje meus cavalos, eles ficam a 5 minutos da minha casa. Então isso me ajuda muito. E como eu trabalho, né? Então eu saía 5 horas da manhã de casa pra ir treinar. E esse ritmo de treinamento, explica pra gente um pouquinho. Você levou os 3 cavalos pra lá? Eu levei os 3 cavalos pra lá. O Etan e os 2 potros. Isso. Então, todo dia de manhã você vai pra lá. Conta um pouquinho dessa rotina pra gente. Então, na época eu tava trabalhando, né, na escola. E aí eu acabava acordando 5 horas da manhã pra eu conseguir dar conta de treinar. Então eu chegava lá, tava escuro ainda. Acendia a luz, já começava a selar os cavalos. E aí, dependendo, né, a gente sabe que cavalo não é uma receita de bolo, né? Então, às vezes, um cavalo tá super bem, você vai treinar uma meia hora, ele tá bem. Tem vezes que o cavalo não tá bem, você vai ter que ficar, às vezes, 1 hora com ele na pista ali. Então, assim, eu tentava montar os 3 na parte da manhã. Tentava até mais ou menos umas 8h30, 9 horas montar os 3, mas às vezes não dava. Às vezes eu acabava tendo que estender. Porque lá também eu não tinha ninguém pra me ajudar, né? Então eu que tenho que, sei lá, dar banho, guardar, soltar no piquete. Então também tem toda essa rotina que parece que não perde tempo, mas na verdade você gasta mais tempo até do que no treino. E aí foi, eu comecei a treinar, quando não dava tempo eu ia à noite, aí no fim do dia eu voltava lá. Às vezes eu tentava na hora do almoço, comia rapidinho, ia, treinava e depois
voltava. Então eu tentei ir adaptando ali a minha rotina. E aí já no seu treinamento, já não tinha ninguém mexendo nos cavalos, é você que tava mexendo, né? No meu treinamento. Aí eu assim, como eu sempre fui muito curiosa, né? Sempre gostei muito de aprender. Desde pequenininha, quando eu tava no crioulo, eu fiz muito curso de rédeas. Sim. Na época eu fiz muito curso com o Jango Salgado, com o Paulo Cury, então... Só fenômeno. Mas eu era muito novinha, mas assim, acho que ficou ali o aprendizado, né? Essa base não tem. Aí quando eu decidi que eu iria começar a treinar, eu fui atrás do curso do Destalon. Então ele tem um curso online, né? Já é especialista mesmo no tambor, né? Destinho é fenômeno. Aí Exatamente. Você fez o curso dele. Aí eu fiz o curso dele. Aí eu comecei a aplicar as coisas em casa, comecei a mexer aqui, mexer ali. Sempre pedi opinião de pessoas que estavam perto de mim. Às vezes eu tava numa prova, perguntava pra um treinador, pedia ajuda. Tava com algum problema, tentava buscar algum lugar ali, o que eu podia fazer. Mas seguia do um pouco isso também. De segunda a domingo? Eu descansava eles um dia na semana só. Então, normalmente eu tentava descansar na segunda-feira, que era o dia que aí eu falava, bom, segunda-feira eu vou pegar o dia todo pra focar nas minhas coisas. Uhum. Mas Fora tinha isso, domingo que dava vontade. Dia. Tinha domingo que eu acordava e falava, nossa, hoje eu vou na disciplina, porque... Mas eles descansavam um dia na semana só. Mas isso começou a fazer diferença, né? Os resultados começaram a vir, né? Os cavalos começaram a aparecer cada vez mais, você foi para grandes provas, com grandes resultados, acabou de sair do potro agora com um bom resultado, né? Foi. Assim, o ano foi dentro da sua expectativa, dentro do que você planejou para os seus cavalos, para a tua carreira? Foi até muito melhor, eu acho, do que eu podia esperar, assim, né? Então, a gente começou a falar sobre ir pra provas grandes, né? Mas parece que a gente fala de um passado muito distante. Uhum. Então, na verdade, eu tirei pro Rafaela uma vez, pro Congresso Nacional uma vez, que eu comprei o potro. E depois não fui mais pra nenhuma pista rápida. E fiquei só aqui na região, só na região. E aí, comecei a treinar meus cavalos. Até então, o meu menor tempo da minha vida era o menor tempo do Etan, que era um 17.200 suado ali, onde foi aquela passada que a gente sai mais cansada que o cavalo. E aí, depois que eu comecei a treinar, aí teve um dia que eu falei, eu vou fazer uma loucura aqui, né? Eu já sabia que eu queria ir pro Potro Futuro, desde que eu comecei a domar esse Potro Bay, eu já sabia que meu foco com ele era o Potro Futuro. Aí, o ano do Potro Futuro foi esse ano, né? Foi agora em outubro. Aí, quando foi ano passado, eu falei, agora começa nosso ano. Aí, eu quebrei o cox. Aí, aí eu falei, tá... Tudo bem, né? Vamos recuperar. Recuperei, aí começou no fevereiro. Falei, fevereiro eu vou pro Rafaela, então vou fazer um esquema de correr em pistas rápidas no Rafaela, no Zirã, ao longo desse ano. Aí tava tudo certo, eu ia embarcar numa quarta-feira pro Zirã. Aí a fazenda fechou por um caso de anemia. 60 dias fechada, e não pude ir pra prova grande também. Ficamos em casa 60 dias, sem poder levar ele pra prova. Aí liberou, aí eu fiz um planejamento de ficar 17 dias na estrada com os meus 2 cavalos, que era o Etan e o Magno. O Tordilho eu resolvi pôr o pé no freio um pouco, porque eu também tinha uma certa quantidade que eu conseguia dar conta, né? Uhum. Então eu falei, não, meu foco é o Potro Futuro com o Baio, então... Aí fiquei 17 dias na estrada sozinha com os meus 2 cavalos. Com o Etan e com o Baio. Tá. Levei eles para um curso presencial do Destalon. De lá fui pro Rafaela, e aí foi a segunda vez que a gente correu na Rafaela. A primeira vez tinha sido logo no comecinho. Aí lá no Rafaela, o Potro já começou na primeira passada, deu um 17-0, assim. Ficou em 16º com quase 200 passadas do profissional, da aberta, né? Sim, sim. Aí eu falei, opa, então esse potro a gente tá com chance ainda pro futuro, né? Vamos. Aí o Etan também já correu um 17-100. Então também já tinha baixado a marca dele ali no Rafaela. Falei, bom, tamo num caminho, alguma coisa certa a gente tá fazendo, né? Aí fomos pro Zirã, aí o Etan correu outro 17-100 e o Potro Bay ganhou a feminina comigo, né? Então a gente começou liderando o campeonato do Zirã ali também. Falei, bom, então estamos bem no caminho pro Potro Futuro. Isso faltava mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses pro Potro Futuro. Aí falei, eu vou levar eles mais uma vez pra prova pra eu poder continuar firmando em pista rápida, porque eles também não estavam acostumados com pista coberta, nem eu. E aí, quando faltava 1 mês pro Potro Futuro, eu peguei uma bactéria no olho, onde eu quase perdi a visão. E aí o médico falou, você não vai poder ir pro Potro Futuro. Aí eu falei, não, eu preciso ir pro Potro Futuro. Eu preciso ir. Aí os médicos falaram, não vai ter como, não, né? É um prazo de recuperação de meses, e faltava menos de 1 mês. Desistir não faz parte do seu vocabulário. Não tinha como. Eu falei, eu tô com esse potro, ele tá bem, ele tá no ano dele, tem que dar certo. Aí o médico me liberou, ele me liberou oficialmente, faltando 4 dias pro Potro Futuro. Eu me liberei um pouquinho antes, eu me liberei umas 2 semanas antes, pra eu poder pelo menos, né, de óculos de sol, e fui montar. E eu não tinha ninguém pra treinar pra mim, né? Quem me ajudou é a Gabriela, que trabalha pra mim aqui, pelo menos manter o condicionamento deles, né, não perder muito ritmo. Pelo menos condicionar, né? Sim. Pelo menos condicionar.
E aí fomos pro Potro Futuro, deu certo lá, ele correu mais 17,0, levou o Potro Futuro, amador. Você ganhou 2 categorias do Potro? Eu ganhei uma categoria. Eu classifiquei pra final na feminina, em 78 passados, a gente classificou em 7º. E na amador, em 78 passados também, ele classificou em 3º lugar. Então, e aí a gente levou o amador castrado. Puxada pra ele, né? Correndo um monte de categoria, um monte de prova também, assim. E com menos ritmo, né? Porque eu só tinha ido uma vez com pista rápida com ele, que foi essa viagem e só. E essa parte de nutrição, medicamentos, você que cuida de tudo também, você que busca, procura, estuda. Porque são cavalos de alta performance, né? Um tratamento bem delicado, né? Hoje eu tenho como parceiro a Rações Vale, né? Então, eles me apoiam ali, eles estão sempre comigo desde que eu voltei, né, pro mundo do cavalo ali, eles já estavam comigo. Então, hoje meus cavalos, eles comem a Vale, e aí eu tenho também, né, alguns veterinários que me auxiliam, né? Então, eu tenho o Gustavo ali da Valiex, que ele me auxiliou muito, e aí ele passou a parte nutricional, assim. Então, meus cavalos hoje, eles comem 6 quilos por dia. Ele faz essa parte também nutricional. Ele deu um auxílio. Veterinário, entendi. Ele me deu um auxílio, aí eu dou 6 quilos hoje pra cada um deles, que eles são cavalos grandes, né? Dou também Muscle Horse, Organact, dou Glicol Turbo, dou Gastroequi, que é pra prevenir ali a parte, né, estomacal, tudo. E absorção, então, assim, eles tomam um suplemento todos os dias. E 6 quilos por dia, e tudo isso você teve que buscar, estudar e correr atrás, né? Não tinha ninguém ajudando, não. Foi amador mesmo, né? Eu sempre gostei muito de aprender, né? E eu acho que eu tenho muito uma filosofia pra mim, né? Eles me dão o melhor dentro de pista e eu tenho que dar o melhor pra eles fora de pista, né? Então, acho que é minha obrigação com eles conseguir prover tudo que eu puder pra eles fora de pista. É um conjunto, né? Não tem... Você tem que ter uma... Sim. E assim, para um cavalo desse de bom desempenho, que a gente vê aí que o tambor é muito rápido, né? Assim, os cavalos vão... Eu tive agora, uma última prova aí, numa categoria teve 10, 16. Quer dizer, ficou um nível assim muito grande de cavalos, né? Então, realmente, você tem que estar investindo em tudo, né? Não é só Você tem uma genética, você tem um tratamento, você tem uma doma, que é uma coisa... Agora, a pergunta que não quer calar, a conta fecha? Olha, não fecha muito, não. Não, eu tô falando pelo seguinte. O propósito, tá? Eu acho muito bacana a gente passar essa tua dedicação, esse teu profissionalismo, entendeu? Eu encontrei com você numa última prova agora, você tinha acabado de sair da pista, você estava montada ainda. Eu falei, Madu, eu te dou exemplo de você para todas as minhas aluninhas pequenininhas, não falei? Falou. Porque o que eu falo para elas? Meu, isso aí não vem de graça. Acompanhe o Instagram dela, 5 horas da manhã, essa menina tá todo dia na pista, treinando os cavalos dela, montando os cavalos dela. Então é um exemplo a ser seguido. Mas a gente precisa falar qual que é a realidade. Não é um esporte barato, entendeu? Estão vindo aí, então tem que se dedicar, porque é difícil a conta fechar, né, Manu? É bem difícil, sim. Então, eu falo por mim, né? Hoje eu viajo sozinha, eu treino meus cavalos. Claro que tem uma parte que eu gosto, que eu me interesso. Mas também tem a parte de redução de custo, né? Então, quando você vai para uma prova, você leva alguém, você leva um ajudante, você tem que bancar a diária, você tem que bancar outras coisas. Isso tudo vai encarecendo. Então, hoje treinar, você pagar um treinador, vai encarecendo também. Então, hoje, assim, a forma com que eu consegui ter 3 cavalos. Tudo isso, né? Exatamente. Então, eu até falo assim, eu poderia ter muito menos trabalho se eu pagasse mais, né? Se eu desembolsasse mais, mas a conta começa a apertar. Então, hoje, assim, eu acordo cedo, eu vou lá, eu que solto meus cavalos, eu prendo eles no piquete. Tô o tempo todo preocupada com eles. Mas porque hoje é uma coisa que eu falei, bom, se eu quero ter esse hobby, se eu quero ter esse momento eu tenho planilhar. Eu tenho que me dedicar, entendeu? Eu não tenho hoje condições de eu simplesmente deixar em algum lugar que vai cuidar bem, porque também tem isso, né? Assim, às vezes você deixa num lugar que às vezes é mais barato, mas não vai ter o mesmo cuidado que eu acredito que meus cavalos mereçam, né? Sim. Se você quer estar num lugar onde eles vão ser bem cuidados, onde vai ter uma rotina legal, o custo é maior naturalmente. Sim. Então, pra mim, assim, pra conta fechar, eu sei que eu tenho que trabalhar mais. Basicamente conta fechar, assim, que né? você tá falando... Entre aspas, né? Vamos falar assim de premiação, isso daí não paga conta. Se depender de premiação pra você pagar, você vai uma hora ou outra ganhar, ajuda, tudo, mas é difícil, né? É muito difícil. Assim, quando você tá numa fase legal, você tá com um nível legal... Até que eu acho que, assim, com o tempo você consegue, né? Esse ano eu tive muita sorte, então todas as provas que eu fui, eu consegui sair, pagar a prova e ainda sair com um dinheirinho, então foi... Mas assim, é porque eu tava numa fase boa. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. É o trabalho, mas né? acho que uma coisa muito importante também pra deixar claro é que a gente tem a fase boa, mas também tem a fase ruim.
Então, isso vem pra todo mundo. Tem a época que você tá ali naquele gás e tem época que… Então, não pode contar com isso. E não faz nada, né? Gasta frete, gasta viagem, gasta tudo e nada, né? É um dinheiro que você não pode contar. Então, assim, é muito difícil a conta fechar. A gente tem que entender que é um hobby caro. E também tem, né? O cavalo ele fica doente. Então, às vezes, a gente muitas vezes pensa no cavalo como a ração e a baia. Só que a gente sabe que um cavalo pegar uma cólica, um cavalo se machucar no piquete… Sempre tem alguma coisinha, né? Caríssimo também, né? Então… E assim, existem profissionais do cavalo, né? Que vivem do cavalo, mas existe um monte de coisa na planilha do cara, né? O cara vende um cavalo, o cara não é… Por exemplo, você não vai vender seus cavalos. Você está numa fase agora que é… Porque assim, às vezes até… Eu já tive amigos meus, assim, que teve ofertas absurdas no cavalo, entendeu? Você não vendeu… Porque a minha cabeça é comercial, entendeu? Pô, chega uma hora que tem preço, tem que vender. Tem gente que não vende. Isso aí começa a ficar cada vez mais complicado. O cavalo vai ficando mais velho, isso, aquilo. Então você… É difícil de trabalhar nessa planilha aqui no Brasil, né? De depender de prova, de ir, de ganhar alguma coisa. Resumindo, não vive assim, né? Quem é competidor… Ainda mais se você tem amor. É a paixão, né? É o amor, né? Até você falou de propostas, né? Primeira vez que eu saí com o meu potro baia, primeira passada que eu dei, que eu comentei que ele deu aquele 17-0 no Rafael, eu saí da pista, nem conhecia a pessoa, me pararam, ofereceram 300 mil no cavalo. Aí é aquele momento. E agora? Mas aí também é aquela coisa, né? A gente faz por amor. E aí o meu pensamento foi, eu vou vender pra eu passar o resto da vida procurando um cavalo igual esse. E ele chegou nos 300 mil porque foi tudo que você planejou, né? É lógico que essa valorização ia vir, né? Agora, assim… Mas é muito difícil, eu acho, também ganhar dinheiro no cavalo, exatamente porque existe um sentimento também, né? O cavalo ele não é objeto, assim, é muito difícil você desapegar. E diferente da maioria dos profissionais que fazem isso com o cavalo dos outros, né? Exatamente. Tá trabalhando, tá fazendo o cavalo. Você não, é o teu. É o que você falou, muito bem colocado. Eu vou vender esse cavalo por 300 mil e não vou comprar outro, não vou achar um indivíduo igual a esse que tá te dando tudo que você sempre sonhou, de ganhar provas, isso tudo. Mas tem que pagar por isso. Infelizmente, essa é a conta, né? Então, você hoje continua correndo com… Esse ano já findou? Como é que tá? Tem mais prova? Olha, num primeiro momento, eu acho que eu não corro mais esse ano, mas… É que você já fechou com chave de ouro, assim… né? Potro, beleza, né? Eu tava com uma vontade de correr o Campeonato Barretos, né? Que é um campeonato onde tem 5 etapas no ano. E aí, você classifica direto pra correr o primeiro final de semana de Barretos. Esse campeonato começa em dezembro, eu tava com esse projeto. Mas acho que também eu saí da última prova entendendo que eu acho que os meus cavalos precisam de um tempo, eu preciso de um tempo. Foi exaustivo esse período seu, né? Até chegar no ponto, quer dizer… Eu acredito que você foi contemplada com o que você queria, né? O seu potro foi campeão no Potro Futuro. Então, exatamente. Ponto, né? Saber respeitar isso também é muito importante, né? Exatamente. Agora, ficar sem correr é meio difícil, porque você vai visitar uma prova e te arruma um cavalo pra você correr, né? Agora, aconteceu isso. Agora, né? O Madu corre nesse aqui, não foi? Aconteceu isso mesmo, assim, eu gosto de cavalo, né? Então, eu não tenho esse negócio de, só quero montar meu cavalo, só cavalo que eu conheço e tal. Não, eu gosto de cavalo, se alguém fala, você monta meu cavalo, eu falo, monto. Eu gosto muito, assim, desse ser, né? Então… Mas aí estamos nessa, assim, a princípio eu não quero mais correr esse ano, porque eu acho que eu entendi que os meus cavalos, eles precisam de um descanso, é o que eu falei, eu acho que também eu devo isso a eles, né? Eles me entregaram muito mais do que eu podia pedir esse ano deles. Sim. Então, a princípio, eu vou guardar o Campeonato Barretos para um outro momento, e vou correr só o ano que vem. Mas o treinamento continua. O treinamento continua. Montando, normal. Vou pegar um pouco mais leve com eles agora, né? Até porque eles voltaram, então vou diminuir um pouco o ritmo deles. Mas a ideia é que o ano que vem aí a gente já volte. E aí o outro potro meu, que eu tinha deixado um pouco de lado esse ano, eu quero focar mais nele também pra estar com os 3 ali mais firme. Mas profissionalmente, vamos falar um pouquinho agora do futuro. Começa aí o ano na pegada, já vão vir as provas, você tá com 3 animais ainda, preparando os 3. Você tem ideia aí de, sei lá, de um centro de treinamento… A gente vê que você já tem essa didática, eu acredito até por sua profissão de ser de escola, tudo, né? Tem esse sanguinho de professor na veia, né? E assim, você tem ideia de centro de treinamento, de mexer em cavalo dos outros, de dar aula? Conta um pouquinho disso pra gente. Então, eu já pensei nisso. Esse ano é uma coisa que, assim, passou pela minha cabeça, eu começar a dar aula. Teve gente que me procurou perguntando se eu não treinaria o cavalo, tudo.
Então, é uma pulguinha atrás da orelha ali que eu tenho. Eu fico, assim, refletindo sobre isso. Eu acho que é uma decisão também que ela tem que ser muito bem pensada. Porque uma coisa é mexer com os meus cavalos, né? Outra coisa é quando a gente tá falando de mexer com o cavalo de outras pessoas. Então, é uma coisa que requer muita responsabilidade, muita dedicação. Eu jamais começaria isso se fosse pra eu fazer só pra ganhar dinheiro ou meia boca, né? Se eu realmente chegar no momento onde eu falo, não, agora é o momento de eu seguir esse caminho, eu quero que seja uma coisa que esteja bem estruturada, assim. Aí eu sei que eu vou precisar investir em pessoas pra me ajudar, principalmente com a questão do manejo ali. E eu quero ter também, conseguir me dedicar 100% a cada cavalo que eu pegar e a cada pessoa, né, que eu fosse dar aula. Então é uma coisa que eu não quero fazer na loucura, assim, né? Já passou pela minha cabeça, mas eu tô numa fase onde pensar, será que é esse o caminho? Será que faz sentido pra mim seguir isso como uma profissão de fato, né? Mas porque eu vejo assim, né? Eu tenho, como eu contei aqui já, bastante alunos pequenininhos, crianças na equitação lúdica, que acaba criando uma referência, entendeu? Você, a Érica Ali. A Érica deu um cavalo para mim há muito tempo atrás, que é o Van Damme HI, tá comigo na escolinha lá, esse cavalo morre comigo, ele vai morrer no quintal da minha casa, porque ele já fez mais de 40 cavaleiros que começaram nele, entendeu? E é um exemplo. A Érica sempre foi um exemplo dos meus aluninhos, tudo quanto é prova que tem, eu levo eles para conhecer, e eu vejo isso neles também. Não, Madu ganhou isso, aquilo, então cria uma referência que é bacana você poder passar. Uma coisa que eu vejo muito interessante também é a mulher ensinando a mulher. O três tambor, teoricamente, é a prova maravilhosa da menina, entendeu? Do visual, da prova bonita, tudo. E eu acho bacana isso, de terem mais mulheres passando isso. Eu fiz vários cursos, trouxe a Daiane Sudari, eu sempre procurei trazer mulheres, porque para motivar essa meninada, entendeu? Que eu acho bacana. Então, sei lá, fica aqui até o meu apelo em nome das criancinhas aí, que eu acho que seria muito interessante você pensar, o Vale está crescendo muito, a gente vê que o iniciante está aumentando cada vez mais, isso é muito bom comercial pro ramo inteiro, né? Tanto nas escolas como na venda de animais, para as empresas. Eu acho que o boom do trabalho do cavalo no Vale está sendo muito grande. Estou brigando muito, eu quero que vocês me ajudem, que melhorem essas provas do Vale do Paraíba, que sejam mais profissionais, que pensem mais nos atletas. Está ficando cada vez mais difícil. A gente está perdendo um pouco a mão nessa toada, e eu brigo muito por isso. Eu acho que é minha obrigação até de comunicador tá brigando com isso e tá dentro do esporte, né? A gente precisa melhorar. Então fica aqui o nosso apelo, que pense com carinho, sim, sabe? E eu acho que cabe para você, sei lá, tirar aí 2 dias por semana e passar um pouquinho dessa sua experiência para esse pessoal que tá chegando. Sim, eu acho que você tocou num ponto muito importante, assim, que eu acho que é a questão das mulheres, né, nesse meio do cavalo. Por todas as experiências que eu passei, vim, né, de outros esportes, tudo, eu já sofri algumas vezes, assim, você é mulher, então você tem menos conhecimento, você já aconteceu comigo, sabe? Mulher, melhor você correr no iniciante, corre só na feminina, porque na aberta, sabe, assim, comentários, assim, e situações que eu já passei nesse meio. Então, acho que esse ponto também da mulher no esporte... com todo mundo, né? Então, começa esse preconceito. Exatamente. Eu sei que existe, entendeu? Então, eu acho que, assim, esse ponto que você tocou da mulher é bem importante, assim, também nesse meio, sabe? Acho que 2 pontos importantes que você tocou, da mulher nesse meio e da melhoria das provas no Vale do Paraíba, assim. Acho que são realmente 2 pontos que a gente tá muito alinhado em relação a isso. Hoje, as provas também aqui, eu tenho ido muito mais pra fora ultimamente, né? Então, tenho focado um pouco mais pra lá, até pelas pistas também serem mais rápidas. Mas também, eu acho que na questão de estrutura, na questão de organização, tem muita coisa ainda que dá pra gente crescer e evoluir. Porque o Vale hoje tem cavalos muito bons, né? Se você pegar você hoje... como eu, que viaja pra fora, que vê as grandes provas de fora, eu acho que fica uma coisa na sua cabeça, como eu tenho na minha. Como é que o Vale não tem uma estrutura daquela ainda? Na verdade? Porque tem muito cavalo bom, tem muita gente boa aqui. Qualquer provinha no Vale é 600 inscrições, 700 inscrições, tudo. Como é que um empresário não enxergou isso ainda? Porque, além de tudo, é uma mina de dinheiro. Você pega um Zirã, você pega um Rafael, os caras têm prova todo final de semana, entendeu? A estrutura vira, o negócio vira, e eu não consigo entender como não apareceu alguém, e espero que em breve vejam isso, entendeu? Mas a princípio, assim, você falou, é importante melhorar essas provas que a gente tá tendo, entendeu? Pensar um pouquinho mais no horse, pensar um pouquinho mais nos competidores, entendeu? Porque a gente faz a festa. Exatamente. Essa que é a verdade. Se começa a desanimar, começa
E chega uma hora que você fala assim, não, vou montar no meu trilho e vou lá para fora, então. Não é verdade? Você vai criando, você teve uma proposta de 300 mil no seu cavalo, como você falou, saindo da pista agora. E eu tenho certeza que no seu coração e na sua cabeça você vê uma pista ruim e você fala, opa, vou botar meu cavalo aí. Com certeza. Então isso aí começa a dar problema, né? Exatamente. Acho que quando a gente fala de provas oficiais e assim, um ponto mais crítico ainda é quando a gente fala de rodeios também, né? Então, os rodeios também, as companhias de rodeio estarem mais preocupadas com os animais, com o esporte ali dentro. Então, acho que esse é um ponto também que eu adorava rodeio. Hoje em dia eu me afastei um pouco do rodeio, exatamente por essas questões. Sim. Então, acho que são 2 pontos ali que isso precisa melhorar. E assim, eu acho que já melhorou. Hoje as pessoas enxergam o Três Tambores dentro de uma festa, dentro de um rodeio, que é interessante, porque segura o público, e o público adora e vai ao delírio. Você vê 10 meninas correndo à noite, é a coisa mais linda do mundo, entendeu? Agora, precisa dar uma atenção especial para isso, né? Precisa começar a melhorar isso para poder cada vez engajar mais. Essa que é a verdade. E eu acho que nós estamos no caminho. Mas fica aqui, a gente tem que continuar batendo, continuar brigando para cada vez melhorar, porque a nossa parte a gente faz. Exatamente. Você está lá, você está correndo, você está mostrando seu cavalo, você está fazendo a sua parte, entendeu? Eu acho que as estruturas têm que começar a acompanhar isso, porque está sendo bom para eles também. Exatamente. Entendeu? Madu, de coração agradeço aqui a sua presença, nosso papo foi muito interessante, espero que sirva de exemplo para você que está aí, que está correndo, que está pensando, que está sonhando, sonhe sim, está aí um sonho que realizou, tá? Ela contou desde o princípio aqui, quando começou, até um ponto do futuro, que é o que o quartista almeja chegar, né? Então você chegou, esse ano foi brilhante, tem muita coisa pela frente ainda, mas fica aqui um exemplo de uma pessoa dedicada que realmente gosta do que faz, se especializa naquilo. Tenho certeza que você se priva de muita coisa. A gente que é do mundo do cavalo, né? A festinha da família fica para trás, o casamento. A gente se priva de muita coisa, né? Você falou, você sai numa prova aqui numa quarta-feira e só volta no domingo, né? Mas é por puro amor, né? Finaliza aí, deixa seu adeus. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu carinho. Quero agradecer aqui pelo papo, acho que foi bem interessante, acho que a gente tocou em pontos que são importantes, e aí eu espero que sirva de exemplo aí também para algumas pessoas. Eu sei que esse não é um mundo fácil, o mundo do cavalo é um mundo que a gente ama, mas não é fácil. Acho que isso é a realidade. É um amor caro, mas é um amor que também eu acho que ele traz muitos benefícios, né? Eu cresci nesse meio e só eu posso falar o quanto que isso me ensinou, o quanto que isso me tornou a pessoa que eu sou hoje, outra assim, coisa, nós chegamos a comentar aqui o mundo do cavalo, né? Eu sempre comento em várias entrevistas minhas. Eu fui naquela prova do Vaguinho do ano passado. Tinham 3 mil pessoas lá dentro. É muita gente. Foram 8 dias de prova, uma multidão lá dentro. Você não vê uma discussão, você não vê uma briga, você não vê um carro de polícia, você não vê nada. É assim, um ambiente que a gente está dando para os nossos filhos, para as crianças, é muito saudável. O cavalo realmente é um ser abençoado que consegue agregar as famílias, né? Isso daí a gente tem que ver. Então, mais uma vez, fazemos a nossa parte, que as estruturas façam a delas também, né? Exatamente, porque o cavalo, ele te ensina a ter respeito, né? A ter respeito por ele. Tudo. Se você não tiver respeito por ele, ele não vai te entregar, e aí as coisas não vão fluir, você vai acabar assim sendo uma briga, né? Então, acho que uma coisa que o cavalo te ensina muito é ter respeito, ter calma, a saber entender e ler o outro indivíduo, né? Que é uma coisa que eu acho que falta às vezes no ser humano, assim, saber entender o momento, ter a sensibilidade de entender as situações. Isso é uma coisa que o cavalo traz pra gente, e o mundo do cavalo, né? No geral, como você falou, é o mundo da família, é um mundo leve, é um mundo tranquilo. Então, acho que assim, é difícil, mas vale a pena cada segundo estar com eles. Perfeito, ficamos por aqui com mais esse papo super agradável, como a gente sempre faz em todas as entrevistas. O @ da Madu vai ficar aqui, Madu Cavalos, hein? Ligaram isso e já ficou essa página, não tem jeito. Ficou Madu Cavalos. Seguem lá, façam suas perguntas, tenho certeza que ela vai ter muito prazer em responder. Você aí, menina, jovem, que está começando agora, que tem suas dúvidas, olha aí, a pessoa para dar dica, você vê extremamente ponderada, extremamente responsável e passando realmente qual é a realidade do mundo dos cavalos. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.